Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Papo na Veia, aquele podcast que traz para você um pouco mais sobre o universo vascular, sempre com conteúdo científico e de forma descontraída. Aquelas vezes que você fica com dúvida ou não sabe o que utilizar no tratamento ou fica sem assunto, com esse podcast você deixa tudo para trás. Eu sou o Dr. Rodrigo Kikuchi, cirurgião vascular e o seu anfitrião no podcast Papo na Veia. E hoje eu estou com o Dr. Alexandre Amato. Ele é PhD em Ciências pela Universidade de São Paulo, ele tem MBA em Gestão de Saúde pela FGV e ele é professor de cirurgia vascular da Faculdade de Medicina da Universidade de Santo Amaro, a Unisa. Além disso, ele é membro e idealizador da Associação Brasileira de Lipedema, e justamente sobre este assunto que nós vamos falar hoje. Lipedema é doença vascular? Muito obrigado e seja bem-vindo, Dr. Alexandre Amato. Olá, Kikuchi, tudo bom? Muito obrigado pelo convite de participar aqui no Papo na Veia. Fico muito honrado por esse convite e vamos falar sobre lipedema, né? Um assunto super interessante. A gente tem que falar aqui, Amato, que a gente já é conhecido de muito tempo, né? Muito mais de 10 anos. Aliás, eu lembro quando nós dois éramos até recém-formados, eu um pouquinho mais velho que você, mas logo ali pertinho. E eu não me recordo, nesse início nosso de contato, da gente falar de lipedema, né? E nós somos formados em cirurgia vascular, em boas universidades, fizemos boas especializações, mas lipedema como doença vascular, Mato, eu não me recordo de ter aprendido. Como que você Pois é. chegou ali e pensa sobre o lipedema como a doença sendo vista por cirurgião vascular? Pois é, Kikuchi, você tem toda a razão, né? Eu também não lembro da gente ouvir essa palavra frequentemente, né, nos congressos, todos os eventos vasculares. Às vezes a gente ouvia alguém comentando alguma coisa ou algum caso, mas sempre era assim, conversa de corredor, nunca uma aula magna, nada nesse sentido, né? Mas assim, meu avô era cirurgião vascular e eu aprendi muito com ele. E eu lembro que ele contava de uma outra situação, que era a lipofilia membralis, que seria lipofilia, né, a gordura que tem atração por aí membralis pelo membro. Então ele contava dessa situação, não como lipedema, mas tinha esse outro nome. E na época o tratamento era somente a dieta, exercício físico e ponto final. Então quando eu resgato meus prontuários de 20 anos atrás, pois é, eu estou fazendo 20 anos de formada, eu ainda acho alguns prontuários em que eu colocava lipofilia membralis, mas com o passar do tempo, eu fui ouvindo mais, né, cada vez mais, até o momento que eu percebi que era uma responsabilidade do cirurgião vascular, porque envolve o sistema vascular linfático. E aí, eu me aprofundei mais nesse assunto. Então, respondendo a sua pergunta, se a doença é vascular, eu acho que a doença é de quem se responsabiliza por ela, né? Porque é uma doença que é multifacetada, tem vários aspectos diferentes, e por causa disso, o paciente fica pulando de especialista em especialista. Então, muitas vezes passa no dermatologista, passa no endocrinologista, passa no ortopedista, passa no cirurgião vascular, fica dando a volta em vários especialistas e nenhum acaba absorvendo esse problema, acaba passando a bola para o próximo e o paciente fica perdido, né? E quando eu me dei conta de que era um problema essencialmente linfático, eu falei, puxa vida, a gente tem que estudar mais, tem que mergulhar nesse assunto. Então, eu acredito hoje que é uma doença vascular, né? E se a gente pensar que o cirurgião vascular, isso é uma brincadeira interna, né? Que o cirurgião vascular é o pernólogo, né? A gente trata tudo de perna, né? O paciente ele tem essa, por mais que não tenha esse nome
de brincadeira, né? Ele, qualquer coisa na perna, ele vai procurar o cirurgião vascular em algum momento, né? Pode ser que não seja o primeiro médico a ser procurado, mas, no mínimo, o cirurgião vascular tem que saber fazer a identificação e o diagnóstico inicial para, pelo menos, colocar o paciente no trilho de uma perspectiva de melhora. Mas tem muita gente ainda, Mato, né, que duvida, né, da existência de uma entidade separada, né, chamada lipedema, mesmo porque, né, se confunde linfedema, lipedema, são nomes que trazem alguma confusão, não só para o médico, como para a população em geral, né, e também para outros profissionais da área de saúde. Então, como que a pessoa consegue identificar, assim, como quem está ouvindo a gente, quem está vendo a gente no YouTube aqui nos nossos canais, como que ela pode falar, poxa, estou curiosa com esse tal do lipedema, mas o que é o lipedema? Como que ela pode identificar, ou dentro de uma história, qual que é a história do paciente com lipedema? Bom, são várias perguntas em uma aí. Realmente, tem muita gente que não acredita ainda na existência do lipedema. É engraçado, porque desde 1940 ela já é descrita como uma entidade, como uma situação clínica que tem que ser reconhecida de forma diferente de outras, né? Então, eu ouço o pessoal falando, é uma doença nova. Nova desde 1940. Eu não acho que seja tão nova assim. Tem outras doenças que foram descritas mais recentemente e aceitas como doença. Uma delas é a própria obesidade. A obesidade, até recentemente, não era reconhecida como doença, né? Então, eu acho curioso isso. Agora, quem que tem o lipedema, né? O lipedema é uma doença caracteristicamente da mulher. 99% dos casos ocorrem em mulheres. Os poucos casos que ocorrem em homens têm algum outro distúrbio associado. Agora, são mulheres que têm uma deposição de gordura maior nas pernas, em membros superiores, né? Membros inferiores, membros superiores. E essa gordura tem uma característica muito importante, que é a inflamação. Então, a inflamação vai trazer vários sintomas, como a dor, a sensibilidade ao toque, a fragilidade capilar com aparecimento de muitos roxos na perna, e essa sensação de peso, inchaço, cansaço nas pernas. Obviamente, todos esses sintomas não precisam estar presentes, né? Mas a desproporção corpórea, né? Aquela que tem é diferente da cintura para baixo, da cintura para cima, é muito marcante. Mas ele é simétrico, de forma que o lado esquerdo ele é simétrico ao lado direito, o que é diferente do linfedema. E aí vem também o que você comentou e que é muito relevante, é o nome, né? O nome lipedema é um nome, entre aspas, aí maldito, porque ele é muito próximo, muito parecido do nome linfedema. E isso atrapalhou bastante a divulgação dessa doença. Porque quando alguém fala, lipedema, e o outro vai lá corrigir, não, você está querendo falar de linfedema, né? Mas se a pessoa estava querendo falar de lipedema mesmo, né? Então, isso atrapalha bastante. E o que eu vejo, que até mesmo entre os profissionais da área, há uma desconfiança de que isso não existe, de que é simplesmente uma composição corpórea. Eu acho curioso, porque uma composição corpórea única e simplesmente não traria sintomas como dor, como inflamação, como inchaço. Esses são sintomas clínicos, né? Você não pode chegar e falar para uma pessoa, olha, você está com dor, mas essa é a sua composição corpórea. É Isso normal, né? é normal ter dor. Não pode. Desculpa, mas dor é uma coisa que é um alerta do seu corpo. Aliás, isso é interessante, porque quando ele está falando de dor, as pessoas falam dor é ruim. Não, dor é ótimo. A dor é um alerta do seu corpo. Em primeiro lugar, você está vivo para sentir dor. É a primeira coisa boa, né? A segunda, o seu corpo está falando, tem alguma coisa errada e você tem que tratar isso aí. Né? Então, é um alerta. A gente tem que entender a dor como um alerta. Não é gostoso ter dor, mas a dor é boa como um sinal de alerta.
de que alguma coisa está errada. Tanto que aquelas doenças em que as pessoas não sentem dor são doenças catastróficas, né? São crianças que se quebram várias Sim. vezes e não sentem nada, é uma coisa triste. Então, a gente tem que encarar o lipedema com a sua dor, com os seus sintomas, de forma diferente. Tanto que o tratamento é diferente do linfedema, o tratamento é diferente da obesidade, o tratamento é diferente de outras entidades clínicas. Então, eu vejo o lipedema, sim, como uma entidade diferente. Hoje em dia, eu vejo não só o lipedema como uma doença, mas também como um alerta, como um sinal do corpo de que tem mais coisa acontecendo. Então, aquela pessoa que está escutando a gente, tem muita gente que gosta de escutar a gente fazendo exercício na academia. Então, eles estão olhando para o lado agora com aquele monte de espelho, Amato. Então, você imagina que agora você que está olhando e escutando a gente está com um monte de espelho do lado e tem aquele corpo um pouco desproporcional, você nunca soube o que é, aquela dor na perna, de repente é lipedema. Né? E mesmo o profissional que está diante de um paciente, lembre-se então que essa desproporção falada pelo Dr. Amato é um sinal de alerta quando o paciente também reclama, além disso, da dor. Né? E aí eu imagino o tamanho mesmo do sofrimento, né, dessas pessoas ao longo da sua história diante da doença, uma vez que elas têm dor na perna e passa por ortopedista, passa por fisioterapeuta, passa por vizinho, né, porque pergunta para o farmacêutico, e passa por o cirurgião vascular com essa dor e ouve dizer que é composição corporal, é gordura ali localizada, né, e tudo mais, e aquele formato onde a mulher tem o, o abdômen magro e na perna mesmo bastante desproporcional, além disso, a gente sabe que isso causa um incômodo estético. Qual que, então, ponto a ponto, a gente pode falar, isso é lipedema, isso é obesidade, e isso é linfedema? Eu, eu tenho uma maneira de separar isso, é minha, tá? É como eu enxergo o problema. Eu acho que eu vou compartilhar isso, porque compartilhar o que todo mundo fala, talvez a gente não chegue em lugar nenhum. Mas hoje em dia, bom, eu acho que você vai concordar com o meu racional aqui por trás, né? Porque quando a gente fala de obesidade, as pessoas usam o IMC para fazer o diagnóstico da obesidade, né? Então, peso versus altura. A partir de determinado ponto, isso é obesidade, né? Só que todo mundo sabe que existem exceções. Então, se a gente pegar, por exemplo, o Arnold Schwarzenegger nos seus tempos áureos, seu peso era alto, né? Para determinada altura, mas ele não era obeso, ele era uma pessoa, assim, puro músculo. Então, a gente sabe que tem exceções para esse uso do IMC. Agora, se a gente pega somente o peso e a altura, a gente vai ficar, então, à mercê de alguns erros. Então, deixa eu falar o que eu vejo da obesidade. A obesidade, para mim, é uma doença, não estou falando do lipedema, estou falando da obesidade. A obesidade é uma doença que vai trazer aterosclerose, diabetes, pressão alta, síndrome metabólica. É uma doença, é um problema de saúde que vai trazer várias outras doenças, certo? Então, aí vem a grande pergunta: aonde está essa gordura que traz essas doenças? Tá? Na gordura visceral, né? Uhum. Essa é a gordura maléfica. Então, se você tem uma gordura que não é uma gordura visceral, essa gordura não traz esse aumento do risco cardiovascular. Essa gordura fora da gordura visceral, ela não é uma gordura que vai aumentar o risco de síndrome metabólica, não vai aumentar a aterosclerose, não vai aumentar a pressão alta. É uma gordura relativamente segura. Então, eu não posso chamar essa gordura, que não é a gordura visceral, de obesidade. Pelo menos é a maneira como eu enxergo isso, né? Então, tanto que muitas mulheres com lipedema podem ter o IMC alto, podem ser consideradas por outros como obesidade,
vão lá fazer seus exames de sangue, muitas vezes está tudo normal. Uhum. Está tudo normal. Como é que você pode explicar uma pessoa com IMC alto, não tem nenhum sinal de problema de colesterol, HDL, LDL, tudo dentro de uma faixa boa, né? Os exames bons, o gordinho saudável? Não, né? É uma outra entidade que a gente tem que saber separar muito bem. Vale lembrar que a gordura visceral está relacionada com a circunferência abdominal, né? Então, falar que a pessoa que tem aquela, né, o abdômen mais rechonchudo, essa está relacionada com a gordura visceral que o doutor Amato falou. Isso mesmo. Exato, é muito fácil. Aliás, esse é o critério para diagnóstico de síndrome metabólica, né? A circunferência abdominal. Por que a gente usa o critério circunferência abdominal e não gordura visceral? Porque a gordura visceral é um pouquinho mais difícil de medir. Eu Uhum. preciso de uma bioimpedância ou de uma densitometria de avaliação corporal. A avaliação da circunferência abdominal, eu preciso de uma fita métrica, mais nada. Qualquer um consegue medir em qualquer local do mundo, né? Exatamente. E como que a gente vai falar do linfedema? E o linfedema, como que ele se mostra para a gente tentar diferenciar do lipedema? Esse é interessante também, né? Porque o linfedema, na sua grande maioria das vezes, ele é assimétrico. Então, uma perna vai ser diferente da outra, né? Não é para ser simétrico. Um linfedema simétrico, você tem que sair atrás de alguma razão muito que é relativamente rara, né? Uma doença genética, uma síndrome de Uhum. Milroy, alguma coisa assim, para você ter um dano linfático bilateral Igual. igual, É. né? Isso é raríssimo. Quantos pacientes eu vi na minha vida com linfedema simétrico? São poucos. Agora, o outro aspecto é linfedema não dói. Não tem Uhum. nenhum linfedema que dói. A única situação para um linfedema doer é se ele tiver infectado, inflamado. E aí é essa outra situação que dói, não é o linfedema em si. Então, eu não vejo hoje em dia muita dificuldade em fazer a diferenciação de linfedema para lipedema. O problema é outro, é que isso saiu em trabalho recente. Toda paciente que tem lipedema tem dano linfático, né? Desde o estágio 1. Isso acabou de ser publicado, porque o estágio 4 do lipedema é o lipolinfedema, é quando tem o lipedema associado ao linfedema clínico, o linfedema que você já consegue identificar. E são duas doenças associadas. Agora, o que ficou demonstrado é que no estágio 1, 2 e 3 já tem dano linfático. A questão é que ele não é macroscopicamente visível, a gente não consegue, no exame físico, identificar esse linfedema, mas se você começa a fazer linfocintilografia ou alguns outros exames, a gente começa a identificar já uma lentificação desse sistema linfático e muitas vezes uma inflamação dessa parede linfática. Então, são doenças que andam juntas, né? E de forma até similar, porque vão atuar no sistema linfático. Porém, o lipedema é nítido que tem dor e é simétrico. Muito bem, então, pessoal, olha só, você que ficou curioso um pouco mais sobre o linfedema em si, lembre-se que aqui mesmo no podcast já fizemos um capítulo sobre linfedema, vai lá atrás, a gente bateu um papo com o Dr. Cataldo sobre esse assunto e lá está especificado muito mais o assunto do linfedema. Agora, Mato, é curioso, né? Uma doença descrita em 1940, você bem disse que o seu avô descrevia ela com outro termo, isso é interessante, que aí coloca você hoje como um dos líderes do conhecimento dentro do lipedema, mas nos últimos anos que o lipedema ganhou mais força. Aliás, eu digo mais, nos últimos 2 ou 3 anos no máximo. Por que isso aconteceu? O que aconteceu nesses anos que fala, pô, existe esse negócio aqui, cada vez mais a gente vê isso em congresso, nós estamos aqui no Papo na Veia dedicando um capítulo
dele para falar do lipedema. Por que que isso acontece? O que que aconteceu agora que fala, poxa, vamos tratar melhor esses pacientes? Do nada aconteceu isso, Amato. Qual que foi a chave aí, na sua opinião? Acho que tem dois lados disso aí, né? O lado dos médicos e tem o lado dos pacientes. Vamos falar do lado dos profissionais de saúde e o lado dos pacientes. E aí eu posso falar que dos pacientes, a palavra que explica tudo é algoritmo, né? Por quê, né? O que tem a ver isso, né? São as mídias sociais. E é interessante que as pessoas que têm lipedema, elas têm um padrão de vida e um padrão de busca em que fazem elas acabarem se encontrando de alguma forma, né? Então, hoje em dia é muito frequente eu receber paciente que falou, olha, eu tava no Instagram, de repente veio uma postagem sobre lipedema para mim, eu li e falei, nossa, tem tudo a ver com a minha vida, e aí eu comecei a estudar o assunto. Olha que interessante isso. O Instagram entregou para a pessoa, porque possivelmente ela tem hábitos que é o black box da inteligência artificial, né? A gente não Uhum. consegue identificar o que levou a inteligência artificial a mostrar isso para essa pessoa, mas a inteligência artificial identificou algum padrão naquilo lá e entregou o que achou que ela poderia se interessar. Então, esse é um aspecto, eu acho que é muito interessante, porque está juntando essa comunidade em torno de queixas em comum, em torno de hábitos em comum, né? E aí tem o lado dos médicos e dos profissionais de saúde, né? Que exatamente pela facilidade de acesso à informação e até eu estou fazendo um monte de trabalho científico, publicando, né, incansavelmente sobre isso, exatamente, falando em congresso, a ideia é exatamente essa, é conscientizar o outro lado, né, de que é importante que o cirurgião vascular entenda e atua nessa área, porque ainda hoje eu recebo paciente que fala, passei em 10 vasculares, nunca ninguém comentou sobre isso, o que aconteceu, né? Então, é interessante essa situação, né? E eu acho que deve ter um pouquinho de algoritmo aí também para o lado do profissional da saúde. Nos Estados Unidos, quem mais faz o diagnóstico são os terapeutas, né? Os fisioterapeutas. E eles também vivem dentro de uma comunidade, de uma bolha, né? Facilmente identificável por um algoritmo. Aqui no Brasil, quem trabalha com estética, né, quem está buscando muito o termo celulite, tudo voltado para a estética das pernas, acaba sendo profissionais da saúde que têm a possibilidade de identificar mais cedo um lipedema. E quanto mais cedo a gente tratar, melhor, porque aí a doença não evolui. E aí, falando exatamente nisso, então, como que a gente vai tratar uma doença assim, porque eu imagino uma desproporção, né, de gordura, dolorosa, a gente fica ouvindo um monte falar drenagens linfáticas modeladoras, na minha cabeça já vem deslocar a massa, deslocar a gordura, né? A pessoa começa a falar, pô, é assim que trata? Como que trata o lipedema? Vamos lá. Então, o lipedema, primeiro a gente tem que classificar, ou pelo menos estagiar o lipedema, né? O lipedema no estágio inicial é diferente de um lipolinfedema no estágio 4. O tratamento vai ser diferente. E sabendo que a gente tem como ferramentas o tratamento conservador e o tratamento cirúrgico. O tratamento cirúrgico vai consistir em vamos tirar a gordura. Tira a gordura e vamos ver o que vai acontecer depois. O tratamento conservador, ele se baseia no princípio de vamos diminuir a inflamação, vamos diminuir a progressão da doença, vamos melhorar os sintomas, né? Então, aí a gente tem que colocar em prioridade
mobilidade em primeiro lugar. O paciente tem que caminhar, tem que conseguir se mover para fazer exercício físico. Em segundo lugar, ele vai ter que melhorar sintomas, vai ter que melhorar a dor, sensação de inchaço, sensibilidade ao toque, roxos, né? Isso aí diminui drasticamente a qualidade de vida. Em terceiro lugar, a estética. Só que muitas vezes as pessoas já esqueceram o primeiro e o segundo e pulam direto para o terceiro. Uhum. E aí começam a buscar um monte de tratamento que muitas vezes pioram o lipedema. Desculpa. Esses tratamentos, eles acabam até gerando mais inflamação do que melhorando o lipedema em si, né? Agora, por exemplo, um paciente que tem uma limitação drástica da mobilidade, às vezes a cirurgia pode ser necessária em primeiro lugar para liberar essa mobilidade para que possa voltar a fazer exercício físico e aí sim conseguir um tratamento conservador adequado. Agora, a grande maioria das pacientes estão buscando uma cirurgia de forma rápida, né? Eu quero um retorno rápido, quero ficar com a perna bonita. E vai fazer a cirurgia. E aí depois descobre que não poderia ter ignorado o tratamento conservador antes, né? Às vezes a cirurgia foi até desnecessária, porque o tratamento conservador poderia colocar onde ela queria estar sem a necessidade cirúrgica. Então, o tratamento envolve desde hábitos alimentares, né? Eu, pessoalmente, acredito na identificação dos alimentos inflamatórios como principal no início do tratamento. Aí depois, querendo perder volume nas pernas, uma boa estratégia é a dieta cetogênica. Existem outras estratégias também. Aí a gente tem que pensar nos exercícios físicos. Os exercícios físicos são essenciais para a melhora do lipedema. A questão é que o exercício físico ele tem que ficar dentro de uma faixa de moderado, não pode ser exagerado e também não tem que ser pouco demais, né? A gente tem que estimular o retorno linfático. Existem várias maneiras de se estimular o retorno linfático, entre eles até o exercício físico e a drenagem linfática que você mencionou. Agora, o problema é que hoje em dia todo mundo está querendo criar a sua drenagem linfática plus, né? Plus alguma coisa, vamos colocar, sei lá, mais vácuo, mais eletrochoque, mais o que colocar falando que vai melhorar a estética, olha, é capaz de vender. Então, o problema é que o que realmente funciona para o lipedema, no quesito aí, drenagem linfática, ela não vai diminuir volume, ela não vai perder gordura, você não vai conseguir tirar a gordura de um lugar e colocar no outro com drenagem linfática, por mais vigorosa que ela seja, a única coisa que você vai conseguir fazer é se machucar e aumentar a inflamação. E o que realmente funciona é a técnica mais tradicional e antiga que tem, que é a técnica descrita por Fold, que é a drenagem linfática tradicional, sem inventar muita moda, né? Não vai fazer diminuir a perna, mas vai melhorar o retorno linfático, diminuindo a inflamação por mais ou menos aí 72 horas. Né? Fazendo tudo isso, você acaba tendo uma melhora sintomática absurda, né? Melhora a mobilidade, melhora os sintomas, e muitas vezes, melhorando o sintoma, diminui aquela ansiedade estética. Não quer dizer que não melhora a estética, eu acho que a ansiedade estética ela evolui num nível exponencial, enquanto a estética não é exponencial. Quando a gente diminui essa ansiedade estética, você fica mais sincronizado com o seu próprio corpo. Entendi. E aí passa até a se conhecer melhor, né? Agora, não é um tratamento fácil, né, Mato? Você imagina. Intervir na alimentação, no exercício, sendo que a alimentação é específica. Um exercício que você mesmo disse, não pode ser intenso, né? Não pode ser aquele extremamente vigoroso, ou seja, não é aquele de causar exaustão,
o que às vezes entra em conflito com alguns educadores físicos. A gente também, dentro do que você falou da alimentação, às vezes entra em conflito com algumas linhas da nutrição. Então, no fim, a gente vai precisar de uma atuação multiprofissional, mas voltada também de forma específica para a doença, ou seja, tem que ter conhecimento da doença em si. Agora é curioso, né, você também dizer sobre alimentação, porque ela é particular também, né? Vamos dizer, assim como a gente tem situações boas específicas para um paciente, para uma pessoa, ela não é boa para outra. Na questão da alimentação, como que isso funciona dentro do lipedema? Existe algum alimento em geral, ou aquele geral que a gente pode falar, isso faz mal para todo mundo, ou isso não existe? A gente tem que identificar um a um, caso a caso. Essa pergunta é muito legal, porque remete até à minha razão de ter entrado nesse assunto. E eu talvez eu tenha uma resposta mais próxima, porque eu estou fazendo um levantamento populacional da intolerância alimentar. Mas eu vou contar a minha história que eu, obviamente, homem não tem lipedema, né? Mas a pergunta pode ser que cargas d'água um cirurgião vascular vai estudar alimentação, né? E Da aí eu vou onde? só antes de você comentar, podia ter pedido uma foto sua anos atrás, Amato, porque as pessoas Eu tinham que te consigo, eu ver. Você, consigo aqui. você consegue? Deixa, Depois, não, é que aí no computador aí o pessoal vai ficar curioso, o pessoal que está ouvindo a gente só no podcast vai correr para o YouTube porque vai ver. Mas busca aí a foto se você tiver aí para mostrar para a gente, aí as pessoas vão começar a entender o que vai ser o seu relato agora. Pode falar. Então, há alguns anos atrás, eu quase fui operado com um autodiagnóstico de apendicite. E aí, a situação foi a seguinte: eu estava viajando, né, com a minha família, e aí eu comecei com uma dor abdominal, eu me examinei, falei, caramba, eu sou cirurgião geral, antes de ser cirurgião vascular, eu falei, eu estou com uma apendicite, né? Aí eu chamei meu irmão, que é cirurgião plástico, que opera com a gente, ele me examina aqui, ele também é cirurgião geral, você tá com uma apendicite, né? Eu tava numa fazenda, aí eu falei, não vou voltar hoje para São Paulo, voltei no dia seguinte, fui para o pronto-socorro, no pronto-socorro eu encontrei um professor antigo e tal, aí ele me examinou, eu falei, eu tô com uma apendicite, eu tenho que ser operado. Aí ele me examinou e falou, menino, você tem muito a estudar ainda, né? Não é apendicite coisa nenhuma, você tá com uma colite. Eu falei, como uma colite? Olha aqui, descompressão brusca positivo, todos os sinais de apendicite, não, vou te provar. E aí fez um monte de exame, tudo quanto é exame que você pode imaginar, e nenhum deles mostrou apendicite. Aí realmente ele me passou um anti-inflamatório e para eu ir para casa. Imagina, com aquele quadro de apendicite, tomar um anti-inflamatório, imagina o meu medo, né? Eu falei, vai explodir um apêndice aí, eu vou morrer, né? Aí eu fui para casa e melhorei. Falei, caramba, então agora eu calma aí, eu tenho que estudar mais, tenho que ver o que está acontecendo com relação a isso, né? E uma curiosidade da vida, aquelas coincidências, né, que a gente não consegue explicar. Foi no meu consultório um representante de um laboratório que acabou fazendo um teste para mim, que era um teste de intolerância alimentar. Vai fazer isso aí para mim que eu quero ver se eu tenho alguma intolerância. E aí eu descobri que eu tinha intolerância a alguns alimentos. Entre eles, eu tinha intolerância à cevada, né, cerveja, e ao milho. Tinha outros também. Mas naquele final de semana, eu tinha passado o final de semana tomando cerveja e comendo pipoca. Aí, e eu quase fui operado por causa disso, né? Aí eu falei, caramba, vou tirar isso aí da minha alimentação. Tirei esses dois, tirei os outros também que me faziam mal. E assim, mudou radicalmente a minha qualidade de vida. Eu falei, caramba, esse negócio é importante. E se eu, como cirurgião, quase me operei, né, se fosse um outro paciente, eu teria operado, né, que potente poderia ter resolvido somente mudando a alimentação, eu acho que eu tenho que estudar mais esse assunto.
né? E foi mais ou menos na mesma época em que eu estava me interessando mais pelo lipedema. Aí, em algum momento, eu falei, quer saber, eu vou começar a testar com algumas pacientes que me parece que tem mais essa questão alimentar e vou ver se tem. E aí eu comecei a identificar algumas coisas, o padrão entre essas pacientes, que existe sim esse impacto alimentar, essa intolerância e essa reação inflamatória em determinadas pacientes. Aí, hoje, eu estou aqui fazendo um levantamento que já tem mais de 600 pacientes com teste de intolerância, e aí a gente consegue identificar alguns alimentos que já são mais possíveis causadores de intolerância. Entre eles, o principal é o trigo e o glúten. E, sem sombra de dúvida, eu vejo que o glúten atua de várias formas, né? O leite também é muito frequente, a cevada, o sal, o açúcar, embutidos, milho. Esses são assim bem frequentemente causadores de intolerância, mas não quer dizer que seja para todo mundo, né? Tem gente que é super tolerante a isso aí e é intolerante a alguma coisa diferente. Eu tenho uma paciente, por exemplo, que ela é intolerante, é inacreditável, mas até tem uma live que eu fiz que ela estava lá escrevendo, ela falou, sou eu. Que ela é intolerante a salmão. Imagina, uma coisa que para todo mundo faz bem, para ela fazia mal. Tem outra que era amor, outra que era arroz. Então, assim, e são pessoas que não necessariamente têm intolerância a esses mais comuns que eu falei. Então, eu vejo a alimentação como algo que todos os especialistas deveriam parar para estudar um pouquinho o quanto a alimentação pode influenciar nas doenças da minha especialidade, né? Isso eu acho que e a gente nunca teve isso. Imagina. E Não. puxa, na residência, se alguém falasse, vamos fazer uma aula sobre alimentação na cirurgia vascular, o que ia acontecer? Iam falar, esse cara tá Tá maluco, louco? É. iam arranjar alguma desculpa para sair, né? Então, e eu vejo que nós somos, não o que nós comemos, nós somos o que nós absorvemos. E também não adianta comer e sair tudo por trás, né? Tem que absorver. Tá aí uma lição para todo mundo, você vê, é uma história pessoal que levou, né, algumas mudanças e felizmente te também empurrou dentro aí do lipedema, desse conhecimento que é tão importante hoje para a gente. E quando você fala em lipedema, né, você vincula a palavra edema, assim como linfedema, vincula a palavra edema. E toda vez que você vincula a palavra edema, as pessoas pensam no inchaço. E aí pensam também em comprimir, em compressão. A terapia compressiva tem algum papel dentro do lipedema, em algum momento? Tem, mas eu quero pegar o gancho do que você falou e falar de outra coisa, porque sim, as pessoas pensam em edema, aí pensam em retenção de líquido, Uhum. aí fazem Diurético. a conexão com diurético, exatamente, né? E o diurético acaba muitas vezes piorando o lipedema, mas a elastocompressão faz sim, tem muito sentido no tratamento do lipedema. Só que aí é diferente da elastocompressão para doença venosa, né? Porque no lipedema não é necessário compressões altas, né? A compressão leve muitas vezes é o suficiente Uhum. para fazer o que eles chamam de micromessage, né? Para estimular esse retorno linfático. A grande dificuldade é encontrar uma meia que se adapte às pernas, principalmente nos lipedemas mais avançados. E aí a gente tem que utilizar algumas outras técnicas aí para fazer uma elastocompressão, desde faixas, a bomba de compressão pneumática, existem algumas estratégias que são possíveis de serem utilizadas. É muito interessante. Então, a gente está chegando aqui no fim do nosso tempo, mas veja só quanta coisa a gente abordou e acho que
Esse bate-papo foi muito legal para as pessoas entenderem um pouco mais de que tem uma certa complexidade no tratamento do lipedema, porém não é nada impossível, né? Basta unir as pessoas e iniciar o tratamento e, acima de tudo, fazer com que as pessoas que estejam escutando ou vendo a gente no YouTube, que se identifique de alguma forma com essas histórias contadas aqui, que procurem assistência que realmente pode ter aí uma luz, né? Não uma cura, mas sim um tratamento, e aí ser abraçado por esse profissional que se dedique ao lipedema. E aí, Amato, eu queria você aí como eu até vou falar assim, que é um pioneiro na área do conhecimento do lipedema. Eu aprendi o que eu sei com você, você sabe muito bem disso, embora eu não tenha capacidade de tratamento, e você recebe parte dos meus pacientes aí também. Qual o recado que você pode deixar para os pacientes que se identificam com lipedema, e depois um recado para aqueles profissionais que querem entender um pouco mais sobre o lipedema e abraçar a causa da doença, ou querem fazer o tratamento dessa doença? Eu acredito que para os pacientes, para as pessoas, né, que se identificaram com o lipedema, seria controlar a ansiedade, né? Porque a vontade é extirpar, né? Arrancar fora a gordura que incomoda o mais rápido possível. Mas veja, o lipedema, você nasceu com o lipedema. Obviamente, ele não apareceu no nascimento, né? Apareceu em algum momento de gatilho, uma grande variação hormonal, puberdade muito frequentemente, né? E por mais que seja algo que você não goste, você precisa primeiro entender antes de querer tirar, né? Porque é um mecanismo de defesa do nosso corpo. Ter o lipedema inflamado significa que tem algo te inflamando, tem algo por trás disso que você precisa identificar e tratar. Simplesmente tirar o lipedema seria esconder um alerta do seu corpo de que algo está errado, né? Eu entendo essa necessidade de, puxa, eu vivi a minha vida toda com isso, quero tirar e nunca mais ouvir falar disso. Só que se você simplesmente opera e da noite para o dia finge que o problema não existe mais, você vai encontrar essa inflamação de outra forma depois na sua vida. Então, é o controle da ansiedade em primeiro lugar, né? E para os profissionais que querem se aprofundar, primeiro, ler a literatura, né? Tem muito artigo científico publicado sobre o lipedema. Tinha muita coisa desde 1940 publicado em inglês. Recentemente a gente tem publicado bastante, inclusive em português, né? São artigos open access, né? Todo mundo pode entrar na internet e ler. Isso é acesso para todo mundo. Tem a Associação Brasileira de Lipedema, e que tenta manter o acesso a esses artigos e a aulas e tudo que é relevante, e juntar-se na comunidade, né? A comunidade tenta trocar experiências de forma a se desenvolver. É isso. Muito bom. Muito obrigado, Amato. E obrigado por ter vestido a camisa do Papo na Veia. Estou vendo aí que você está vestindo a camiseta do Papo na Veia. Eu vou convidar todo mundo também a fazer essa participação, vestir a camisa no Papo da Veia. Eu só queria que você, então, repetisse onde a pessoa pode ver a Associação Brasileira de Lipedema. Qual que é o site? www.lipedema.org.br, né? Associação sem fins lucrativos que visa divulgação tanto científica quanto leiga do lipedema. Então é isso aí. Muito obrigado, Amato. Pessoal, acessem lá o site, vão conhecer um pouco mais por lipedema e vistam a camisa do Papo na Veia, porque a gente chega ao fim desse episódio. Eu espero que você tenha gostado, assim como eu gostei. E dessa forma, inscreva-se no canal do YouTube e siga a gente nas plataformas de podcast. Lembre-se, se você tiver sugestão de tema, elogios ou críticas, coloque nos comentários ou envie um e-mail para jobstbrasil@gmail.com.
este.com. Lembrando que este se escreve com E, 2 S e TY. A gente também está no Instagram, @jobstbrasil. Não deixe de curtir, não deixe de compartilhar esse episódio, vamos espalhar a informação. Lembre-se, aqui ninguém fica sem assunto. Continua acompanhando o Papo na Veia e a gente se encontra no próximo episódio. Até lá!